vestibular, que é um sistema distorsivo, é um sistema que não, de fato, avalia capacidade de aprendizado, qual não avalia conhecimento crítico. Qual a avaliação para você? De entrada na universidade? Eu acho que deve haver, certamente é muito diferente do vestibular que hoje existe na maioria das universidades no Brasil. Eu fiz parte de um grupo de trabalho na Universidade de São Paulo, era um representante dos alunos, para discutir o vestibular. Vocês devem ter ouvido uma grande barulheira sobre as mudanças da FUVEST, né? O que foi discutido ao longo desse tempo todo é o quanto a FUVEST, que na verdade é um dos principais vestibulares do Brasil, muitos vestibulares tomam a FUVEST como sendo um grande exemplo, por ser o mais importante, o maior. Quais são as mudanças que deveriam ocorrer nele para tornar uma prova de fato mais inteligente, que avaliasse capacidade de expressão, capacidade crítica, etc. Mas agora, nós propusemos várias coisas, inclusive uma mudança com a entrada de filosofia, com uma diminuição do número de testes, maior número de questões dissertativas, entre outras coisas. Agora, só terminando a questão das cotas, eu acho que existe esse déficit de entrada. Então, esses indivíduos, que na minha opinião são não só pobres, mas pobres e negros, não vão entrar na universidade naturalmente. Por que eu digo negros? Eu acho que é uma questão de atraso histórico no Brasil de concessão de direitos. Tem uma frase muito interessante do atual ministro do Superior Tribunal Federal, primeiro-ministro negro do tribunal, que ele fala que é uma mentira a competição igualitária do vestibular. É igualitária nesse sentido. Imagine uma corrida de obstáculos em que os indivíduos partem do mesmo ponto. Nesse sentido, eles podem ser iguais. Só que alguns desses indivíduos estiveram acorrentados por 400 anos. Que essa é a grande questão, a meu ver, do negro do Brasil. Acho que há retrocessos e eu acho que a discriminação e a pobreza no Brasil não tem só conta bancária, não tem só um certo volume financeiro, não tem só uma cara em termos financeiros, não é só social, é racial também. Eu acho que a discriminação e a injustiça no Brasil se faz também em termos de cor. Nesse sentido, eu acho que não por meio de um sistema de cotas federal, disso eu discordo, porque eu acho que há diversidades regionais, há questões específicas de cada região, de cada instituição que têm que ser levadas em consideração para estipular esse tipo de política pública. Mas eu acho que deve haver sim um esforço generalizado no Brasil de inserção desses setores da população que de outra forma não serão beneficiados. Há diferenças entre a escola particular e a escola pública? Eu acho que há sim, mas não sou um grande defensor a todo custo da escola particular no Brasil. Eu acho que o que se toma como índice de qualidade da escola particular, que é a aprovação nas universidades, é na verdade um índice falso, como eu já disse, dado que eu discordo que o vestibular em si ele queira dizer alguma grande coisa em termos de mensuração de capacidade de crítica social, de pensamento, de interferência na realidade, interferência construtiva na realidade, etc. Eu acho que no Brasil existem poucas boas escolas. Existem muitas escolas particulares que aprovam muito vestibular, mas existem dentre essas poucas boas escolas. Escolas que, de fato, propiciam uma boa formação em indivíduo. Acho que a escola pública está numa crise enorme há muito tempo, e eu percebo, estudei em uma escola pública, e na época em que existiam boas, excelentes escolas públicas, já havia, logicamente, uma defasagem com relação a décadas anteriores, mas ainda no começo da década de 90 existiam boas escolas públicas. Hoje é raríssimo encontrar professores motivados, professores bem capacitados, escolas com boas estruturas, com projeto pedagógico bem esclarecido, estabelecido junto com a comunidade. Então, escolas de fato que formem, não só distribuam diplomas, mas formem indivíduos bem capacitados para diferença na realidade. Então, eu acho que há crise dos dois lados. Não acho que existe um paraíso da escola particular em detrimento da escola pública. Eu acho que há dois tipos diferentes de crise, que é uma crise de um país que não consegue pensar a sua educação, que não consegue destinar os meios, os recursos à educação da melhor forma possível. Eu acho que é um problema generalizado do país. A gente vai para o intervalo e já voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com José Henrique. No quarto e último bloco, José Henrique vai falar sobre a sua carreira. Até já!
De volta com o programa do Mário. José Henrique, quais são as perspectivas de carreira? Bom, eu estou então no último semestre, né, do meu curso. É um momento de, acho que para todo mundo está terminando, sempre é um momento de decisão, um momento que você coloca mais do que durante toda a sua formação as possibilidades na sua frente. E hoje eu pretendo continuar estudando, então pretendo fazer mestrado logo em seguida, ainda não sei onde, mas continuar estudando, então mestrado e provavelmente o doutorado depois. Não é só uma questão de seguir carreira acadêmica, eu acho que não é só essa única possibilidade. Eu acho que eu tenho vontade também de fazer pesquisa, gosto muito de ensinar, enfim, e a universidade para mim é um lugar de grande vivência, de crescimento. Eu acho que é uma grande possibilidade no futuro para mim. Mas, principalmente, eu acho que o mestrado vai ser uma etapa importante de continuidade dos estudos, né? Como eu disse, a faculdade me deu uma formação bastante ampla. Eu acho que existe possibilidade agora, e é isso que eu gostaria de fazer, de concentrar os esforços em estudar algumas questões que já apareceram ao longo da minha formação. Então, eu não vou começar a estudar coisas novas, poderia ser também, não vejo problemas nisso, mas vou continuar estudando temas que eu considero importantes, tanto por serem de meu interesse, então coisas que me dão muito prazer em estudar, e também pela importância que eu vejo no estudo desses temas. E o que eu estou dizendo agora é basicamente o que eu já tinha comentado com você, que é o tema da minha pesquisa, que é o Oriente Médio. Então eu vou tentar focar os estudos, por enquanto, nessa questão, mas obviamente dentro de um panorama de estudo de relações internacionais. Provavelmente em seguida eu farei o doutorado também. Pretendo estudar um bom tempo ainda. Então, prestar outra faculdade você não pretende? Não, eu acho que não. Não pretendo fazer outra faculdade, não. Eu até acho que eu teria muito que aprender ainda numa faculdade, estudando outras áreas. Tenho muito interesse em disciplinas, em questões que eu não pude estudar nos 4 anos. Você não consegue, dado a diversidade do menu, né, das opções à sua frente, você não consegue estudar tudo pelo que você se interessa. Então, eu tenho muito interesse hoje em estudar filosofia, por exemplo, mas dificilmente eu vou conseguir agora dar uma guinada tão grande nos meus estudos, na minha formação. Até poderia, eu acho que é uma fase que a gente tem que fazer escolhas até que radicais, mas hoje eu tenho muito interesse em continuar estudando temas próximos do que eu venho estudando nos últimos anos, então não vou fazer uma outra graduação. Você pretende ser diplomata? Essa é uma pergunta que todo mundo faz para estudante de relações internacionais, né? Porque a diplomacia é uma carreira muito tradicional no Brasil, ela independe, na verdade, do curso de graduação que você faz. Você sendo formado em qualquer área, você pode ser diplomata em seguida, caso você passe no concurso de admissão do Instituto Rio Branco e faça depois o curso no Itamaraty, você se torna diplomata, né? A diplomacia é uma carreira, isso também é interessante para explicar para as pessoas a diferença entre cada uma das coisas, né? O que é relações internacionais e o que é diplomacia são coisas bem diferentes. A diplomacia é uma área de atuação do funcionalismo público brasileiro, é um ministério, o Ministério das Relações Exteriores. O diplomata é o funcionário desse ministério. É uma carreira que pode ser interessante dependendo dos interesses. Eu tenho diversos amigas que têm muito interesse em prestar a prova do Itamaraty, em entrar, em serem diplomatas.